arrecadação e distribuição. O que o ECAD faz? O ECAD vai cobrar os usuários de música ao vivo, vai arrecadar esse valor, vai levantar as planilhas e descobrir o que foi tocado. Aí ele vai fazer um levantamento, colocar no sistema. E tem um outro setor que é o setor de distribuição, vai linkar todas as músicas a todos os compositores, editoras, artistas, músicos acompanhantes, gravadoras, produtores fonográficos envolvidos. E aí, a hora que tiver tudo linkado certinho, o ECAD distribui para as sociedades de todas essas pessoas. Então, o ECAD não paga a gente, o ECAD ele só cobra quem usa a música, depura os relatórios e distribui esse dinheiro para sociedades dessas pessoas que estão envolvidas com essas músicas. Quem vai pagar vocês é a sociedade ou a associação. Por isso que vocês não informam conta bancária para a ECAD, endereço para a ECAD, não tiram dúvidas com o ECAD, não fazem nada com o ECAD, porque o ECAD ele só existe para cobrar quem usa a música, levantar quais foram as músicas tocadas, depurar os relatórios, colocar no sistema e mandar o dinheiro para as sociedades de todas as pessoas envolvidas naquelas músicas. Depois acabou o trabalho do ECAD. Aí quem tem que fazer dali para frente, ver se o valor está certo, fazer busca de retidos, atender vocês, explicar como que funciona tudo, é a sociedade. Para isso, as sociedades e associações ficam com 5% do valor. O ECAD fica com 10% por questões operacionais, né? Para manter o banco de dados. Imagina que o Brasil é um continente. Então, para manter um banco de dados com as músicas que tocam em todos os eventos, de todos os usuários de músicas ao vivo, de música ao vivo do Brasil, o ECAD tem um andar lá no Rio de Janeiro, num prédio, só para manter um servidor com todos esses dados, fazendo backup e arquivando todos os dias. Isso custa dinheiro. Aí, além disso, tem em torno de 600 pessoas trabalhando, tanto na TI quanto na arrecadação e na distribuição. Então, esses 10% eles são para manter essa estrutura. Depois que o ECAD faz a parte dele, os 5% das sociedades é para manter a estrutura do banco de dados que vai fazer o pagamento de vocês. As pessoas que vão pagar vocês, que vão tirar dúvidas, que vão fazer filiação. Então, vamos falar da função das sociedades? As sociedades elas têm que fazer o quê? Elas têm que recebê-los de braços abertos, não se cobra para fazer filiação, tá? Em nenhuma sociedade. Você pode comparecer em qualquer uma delas, conhecer a sede, perguntar como que é o trabalho delas, preenche uma ficha de filiação e você se filia nessa sociedade. Pode ser filiado em mais de uma sociedade? Até pode. Ninguém diz isso para vocês, só eu que vou dizer. Mas eu não recomendo. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos um titular muito famoso chamado Roberto Carlos, que é um titular da Socimpro, que vocês devem conhecer, né? Se vocês não conhecerem, dá um Google aí, Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele tem arrecadação de produtor fonográfico, compositor e intérprete, certo? Uma parte do faturamento do Roberto, ele mantém uma fundação e a outra parte ele se mantém. Ele recebe por sociedades diferentes essas coisas, mas isso é uma opção dele, das pessoas que cuidam das coisas do Roberto Carlos, porque ele tem um volume muito grande de obras, né? E tem que ter uma equipe para fazer essa gestão da maneira mais perfeita possível. Então, quando você tem mais de uma sociedade cuidando de você, você tem que entender primeiro muito bem da execução pública, para você saber de quem que você vai receber e é isso. Então, por exemplo, pode me filiar em duas sociedades, em categorias diferentes você pode.
Você pode, por exemplo, se filiar como compositor em uma sociedade para receber o autoral e você pode se filiar como produtor fonográfico em outra sociedade. Só que você vai ter que lembrar sempre o que vem por cada uma para você cobrar a sociedade correta em relação a isso. Se você se filiar em tudo numa sociedade só, é uma empresa só que você tem para cobrar. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, como o ECAD faz a cobrança do usuário de música? Aí ele joga isso dentro da base. Ele pega e levanta os valores, linka em todas as músicas, verifica em todas as músicas quem são as pessoas que vão receber, gera os extratos e paga as sociedades. Dali para frente, dentro das sociedades, para pagar isso para gente, é tudo igual. Porque se você tem uma música com um colega 50-50, você está na Abramos e o colega está na UBC, o relatório de vocês vai ser o mesmo. Vocês só vão receber por sociedades diferentes. Então, o que acaba sendo diferente de sociedade para sociedade? Primeiramente, o atendimento. Então, se você está com falha de atendimento, você tem que procurar outra sociedade, tá? Então, eu não sei se algum de vocês já fez essa pergunta aí, mas eu tô lá na Abrams, a sociedade não me atende, tem que procurar outra sociedade. Primeira coisa que você tem que se sentir à vontade numa sociedade é atendimento. Eu sempre falo sociedade porque a minha sociedade é a Socimpro. Então ela é uma sociedade. Eu falei no começo aqui da live que a gente fala sociedade para quem começa com S, Socimpro, Esbaça e Sicam. E a associação para quem começa com A, Abramos assim, Amar. E ainda temos a UBC, que é a União Brasileira de Compositores, que é uma sociedade ou barra associação. É tudo a mesma coisa, tá? É só a nomenclatura que muda, mas a função de todas elas é a mesma, tá? As maiores hoje, isso sempre muda, tá? Mas as maiores são UBC, Abramos e Socimpro. Eu vou dizer um pouquinho da diferença de cada uma delas para vocês, no meu ponto de vista. Tenho amigos que trabalham em todas. Eu sou da diretoria da Socimpro, mas eu sou muito... os meus colegas da Abramos e da UBC sabem que eu sou muito imparcial na hora de explicar as coisas aqui na internet. Quando eu estou atendendo no dia a dia os meus titulares, e logicamente que eu visto a camisa da minha sociedade, mas quando eu estou falando com vocês na internet, eu sou uma pessoa imparcial e eu gosto que vocês decidam onde que vocês vão se vincular, para que a decisão seja de vocês e vocês que cuidam das suas coisas. A gente prega muito isso, tanto aqui nos meus vídeos quanto no meu curso. Vocês têm que aprender a cuidar das suas coisas. Então não tem que falar, eu quero uma editora para a editora cuidar das minhas coisas. Errado, você que tem que cuidar das suas coisas. E depois que você entender como que tudo funciona, aí você opta por ter uma editora para te ajudar. Mas no começo você tem que entender como que as coisas funcionam. Então, como que eu vejo as sociedades hoje em dia? Eu vejo a UBC uma grande sociedade que tem uma história muito bonita na música. E vejo que eles têm um repertório, um hall de titulares internacionais muito grandes e gravadoras, tá? Depois vocês vão entender porque eu tô falando isso. A Abramos também tem uma história muito bonita aí na música e eu vejo que hoje eles têm um hall muito grande de artistas de linha de frente, esses artistas grandes com grandes arrecadações. A Socimpro é uma sociedade que tem muitos anos. O nosso presidente, por exemplo, já está há mais de 40 anos lá. Então eu respeito muito o trabalho de todos eles. E a Socimpro ela é muito tradicional, tem muitos profissionais do Rio de Janeiro de samba enredo, sambistas muito respeitados que são cuidados pela Socimpro. Então a Socimpro ela tem uma mescla de tradição com a juventude e cada uma tem as suas peculiaridades. Então algumas serão mais modernas, outras terão essa mescla de tradição
como inovação que eu acho importante a gente manter a história da sociedade, até porque nós temos lá na Socimpro, por exemplo, o Dr. Éboli, que é o advogado da Socimpro, ele é uma pessoa que participou da feitura de todas as leis de direitos autorais do Brasil que nós tivemos até hoje. Nós estamos na terceira legislação. O Dr. Éboli foi colaborador em todas elas. Então, quando eu vou para o Rio de Janeiro numa reunião da Socimpro, eu tenho uma dúvida, a pessoa que eu chamo para conversar e perguntar sobre o passado, porque entender um pouco do passado do direito autoral às vezes ajuda a gente agora, é o Dr. Éboli, ele está lá na Socimpro. Então, todas as sociedades elas têm pessoas maravilhosas e que lutam por classes, mas é uma coisa que o Vini Show, meu amigo, já me falou, que eu nunca tinha pensado por esse lado, que é importante que vocês pensem, é o seguinte: as sociedades elas cumprem um papel muito importante e difícil, porque elas têm que defender compositores, editoras, né? E elas têm que defender também artistas, gravadoras, e nem sempre nós estamos do mesmo lado. Às vezes os compositores querem uma coisa que os gravadores e os artistas não querem. E aí a gente acaba tentando entender de que lado que a sociedade vai ficar. E a sociedade também fica numa saia justa, porque ela tem que tentar achar um ponto de equilíbrio para defender a gente e ficar nele. Para que lado que ela vai? Ela tem que achar um meio termo. Então é importante que vocês entendam esse organograma da sociedade que você pertence, para saber se tiver uma briga. Você, por exemplo, é intérprete, a sua sociedade tiver uma briga entre titulares e os direitos dos intérpretes estiverem em risco, a sociedade onde você está, ela vai pender para defender que lado? Sempre vai ter um pouquinho vai pender para defender um pouquinho o lado de alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, essas coisas que vocês têm que analisar. Então, as sociedades, todas elas, lutam muito pelos direitos autorais conexos de vocês. Muitas coisas que a gente tem direito hoje foram conquistadas pelas sociedades. Eu sempre digo que foram conquistadas tanto pelas sociedades quanto pelas editoras de música, porque nós sozinhos não conseguiríamos fazer algumas lutas caras mesmo de dinheiro, de pendências judiciais aí, e que somente as sociedades as editoras e o ECAD conseguem bancar financeiramente para apoiar a gente. E então você tem que escolher sua sociedade por indicações. Então o que você tem que pedir da sociedade? Ela tem que te representar, cadastrar suas músicas certinhas no ECAD. Se você não tiver músicas gravadas ainda, não tem necessidade de você ter uma sociedade, porque a sociedade ela só serve para pagar você quando a sua música estiver tocando publicamente. Então, se você não tiver uma música tocando publicamente, não tem necessidade de você ter uma sociedade ainda, tá? Ah, mas eu quero cadastrar minhas músicas no ECAD. Então, você tem que se filiar, porque você não consegue cadastrar nada dentro do ECAD direto. Você vai informar isso para a sociedade vai cadastrar no banco de dados do ECAD. Outra coisa que vocês perguntam muito também: se eu mudar de sociedade, como que ficam minhas músicas? Suas músicas ficam normais, porque todas as sociedades cadastram no mesmo banco de dados. Então, a sua mudança de sociedade não vai interferir no cadastro da sua música. Sua música está cadastrada no banco de dados do ECAD, você mudando de sociedade, a sua música fica cadastrada bonitinha lá, tá? Então a sociedade ela tem que atender você, tirar suas dúvidas em relação à execução pública. Quando vocês perguntam para a sociedade, eu tenho músicas para avaliar, preciso de uma editora, eu preciso encaminhar essa música para um artista, eu tenho que ser gravado, eu não consigo ser ouvido, como que eu faço guia? Nenhum desses assuntos é responsabilidade da sociedade. A sociedade ela só tem responsabilidade com você a partir do momento que tem uma música sua sendo gravada, tocando publicamente e arrecadando ECAD.
tá? Essas coisas todas que vocês perguntam para a sociedade, eu sei porque essas perguntas chegam lá na Socimpro do Mato Grosso do Sul, não são função da sociedade te responder. Essas perguntas são função da Bruna Campos nas redes sociais e das editoras, tá? Sociedade só tem que te responder coisas pós-gravação de música. Pós-gravação de música, vocês entenderam? Então, sociedade não tem obrigação de te responder onde você registra. O cadastro da sociedade não tem poder de registro. É só um cadastro com porcentagens separadas para que você possa receber quando sua música estiver tocando. É muito importante que vocês entendam isso. A sociedade só tem razão de ser depois que você tiver uma música gravada. Você pode já cadastrar suas obras no ECAD antes disso, mas essas dúvidas de registro, de edição, não são obrigação da sociedade ajudar você a resolver, não, tá? Se fizer essa pergunta na Repres da Socimpro Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós nem vamos te responder porque não tem como, não é a nossa função. A função da sociedade é ajudar vocês no que diz respeito à execução pública da sua música gravada. Então, suas músicas são todas inéditas, você tem 200 músicas inéditas aí, nenhuma foi gravada, quer cadastrar, quer filiar no Socimpro ou em qualquer uma das sociedades, das sete sociedades do Brasil e cadastrar essas músicas no ECAD? Beleza. Agora, como que registra, como que edita, como que encaminha para artista, isso nada é função da sociedade te ajudar, tá? Função da sociedade é te ajudar quando você já estiver recebendo direito autoral e você estiver achando estranho o seu recebimento, porque você deveria estar recebendo mais e não está. Aí sim, a sociedade tem que fazer uma busca de retidos, tem que ver o seu cadastro se está tudo certo, tem que ver a agenda do artista, tem que ver o repertório que o artista está fornecendo, por que a sua música não está aparecendo nos seus relatórios. Então a sociedade ela serve só para isso. Então, se não façam as perguntas e gaste tempo fazendo as perguntas erradas para a empresa errada, certo? Hoje a nossa live é sobre sociedades. Então, eu vou correr o braço aqui um pouquinho para cima para ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui que eu possa responder. Fiquem aí, hein? Pera aí. Que agora é o momento aqui que eu tenho que achar as perguntas. Ó, eu vou dar uma pincelada em umas perguntas que não tem a ver sobre sociedade, tá, gente? Mas nós já fizemos 2 lives de registro, e as 2 lives estão lá no meu canal do YouTube, e cada uma tem 1 hora de duração. Uma foi um cafezinho da ABC aqui na terça-feira no Instagram. E a outra foi um aulão da ABC lá no YouTube, que acontece toda quarta. Então tem 2 vídeos de 1 hora sobre registro de música lá no canal, tá? Compensa você assistir o aulão do que eu ficar te perguntando esparçadamente aqui na live. Mas vamos lá. Aqui em Alagoas, onde eu moro, não registra a música. Você tem uma solução para o meu problema? Com certeza, se você procurar um cartório de registro de documento, você vai conseguir registrar a música, ou você vai fazer online pela Biblioteca Nacional, pela Escola de Música do Rio de Janeiro ou pelo musicasregistradas.com. Marketing nas redes sociais para compositores. Meu aluno querido, Jal Casper, essa não é a minha área, e você vai seguir o Bruno Araújo, que ele fala sobre marketing nas redes sociais para compositores. Bruna Campos, você ainda está na Disney? Por que o Pluto é um cachorro e o Pateta não? Por que o Pluto é um cachorro e o Pateta não é um cachorro? O Pateta é um cachorro. E o Pluto? O Pateta é um cachorro e o Pluto também. Ah. Só que a Pateta leva... O Pateta é um cachorro que vai passear com o cachorro. Peraí, vem cá, Lu, sem explicar. Ele perguntou aqui. Eu vou te abrir uma pessoa técnica para te responder essa pergunta. Sabe aqui?
Bem, por que que o Pluto é um cachorro e o Pateta não? O Pateta é um cachorro. Só que o Pateta leva o Pluto pra passear. Então é um cachorro que leva o cachorro para passear? Exatamente. Pronto, respondida a sua pergunta, né? Uma criança que respondeu, se estiver errado, é a culpa dele, ele tá falando. Não, eu já tô no Brasil. Eu fui para lá para um compromisso de família. Quando vocês querem sair de uma sociedade, basta sair, a não ser que vocês tenham pedido adiantamento, tá? As sociedades elas concedem adiantamentos para compositores que já estejam arrecadando direito autoral. Então, às vezes está precisando comprar, fazer uma cirurgia, comprar um remédio para a família ou montar um estúdio, mas se você não tiver arrecadação, a sociedade não dá o adiantamento. E se você já tiver arrecadação, você pode solicitar através da pessoa que te atende na sociedade um adiantamento e ele será avaliado pela diretoria da sociedade que você faz parte para ver se é possível te conceder esse adiantamento. Se você não tiver adiantamento, você pode mudar de sociedade a hora que você quiser. Então, se você está na UBC e quer sair, você tem que entrar em contato com um colega seu e perguntar quem que te atende na sociedade que você está, que eu gostaria de mudar de sociedade e ver os procedimentos. É muito fácil mudar de sociedade, pessoal. É só entrar em contato com outra sociedade e saber os procedimentos. Bruna, eu posso colocar minha música no e-mail para ficar mais segura porque é caro registrar. Carlos, não existe nenhuma profissão que você consiga trabalhar sem fazer um investimento prévio no seu trabalho, no seu produto. No caso, o seu produto é sua música. É caro registrar? É caro registrar, mas é necessário, extremamente necessário. Então, se você não tiver dinheiro para refazer vários registros, vá indo com calma, mas eu oriento fazer o registro, porque é o que a lei orienta também, embora não seja obrigatório, é importante. Socimpro é a melhor sociedade? Tem ela em Uberlândia. Procura a Socimpro de Uberlândia. Quem atende Uberlândia é o Orlando, meu colega. Lá no perfil da Socimpro, @Socimpro, tem todas as representações do Brasil, com os contatos, para vocês entrarem em contato e bate um papo com ele e ver se tem um entrosamento, porque é a pessoa que vai te atender dali para frente. Então, é só você conversar. Já o Casper, meu aluno, a Rede Pura voltou a receber e editar novas músicas se estiverem sendo gravadas, sim, e se forem de alunos do curso, sim. É só entrar em contato no atendimento@redepura.com.br. Que mais? Eu quero ser famoso, me ajuda? É só você que pode se ajudar, né? A ser famoso com o seu trabalho. Não tenho escritório no Rio de Janeiro, faço todo atendimento pela internet. Atendimento@redepura.com.br e pela Socimpro, repress.ms@socimpro.org.br. Contatos da Socimpro, eu indico que você se filie na Socimpro mais próxima de você. Lá no perfil do Instagram da Socimpro, tem todos os contatos lá nos destaques, tá? Pergunta sobre sociedade, pessoal. Estou procurando aqui, pergunta sobre sociedade. Qual que é a diferença entre associação e sociedade? Nenhuma. Algumas optam por ser Associação Brasileira de Música, Abramos, outra opta por ser Sociedade de Intérpretes, Produtores, Músicos e Compositores, Socimpro. As que começam com S são sociedades, as que começam com A são associações.
Como que muda de sociedade? Gente, entre em contato com a próxima sociedade. Não é nem você que vai fazer desfiliação, é a sociedade que vai cuidar disso. Então é só você procurar uma nova sociedade, todas elas têm perfil de Instagram, entra lá, pega o contato, fala eu quero mudar, quais são os procedimentos, diz que você já está afiliado em outra sociedade e a sociedade vai ajudar você a fazer isso. Que frio que é esse, Bruninha? Manda pra cá. Eu tô em São Paulo. Tá frio. Vamos lá, vamos lá. Tem um comentário aqui que eu quero comentar. A UBC só tem fera, Tiaguinho, Alceu Valença, Fagner. Se fosse ruim, não teria gente forte lá. Olha, eu considero a UBC uma sociedade muito importante e boa, porém eu não concordo com essa afirmação, porque eu conheço editoras que tem um monte de compositor bom lá e elas não são boas editoras. Então eles podem estar lá por outros motivos, não pelo atendimento. Quem vai definir se a sociedade é boa é você, através do atendimento que você vai receber. Não porque os caras que você admira estão lá, tá? Dúvidas sobre sociedades, pessoal? Dúvidas sobre sociedades? Para me afiliar no ECAD, então começando por aí, Gilmário, você não se afilia no ECAD. Você vai se filiar numa associação ou numa sociedade. São 7 no Brasil. Assim, Amar, Abramos, Socimpro, Sicam, Esbacem, UBC. Tá? Você vai se filiar nessas sociedades ou associações, certo? Se você tiver pelo menos uma música gravada profissionalmente, você já pode se filiar, já pode se filiar. Não precisa nem ter música gravada para se filiar, tá? Mas a necessidade de se filiar, uma vez que o trabalho delas é pagar você quando sua música tocar publicamente, é depois que a música estiver tocando publicamente. Se elas forem inéditas, ainda não tem necessidade, mas você já pode fazer filiação. Então você não vai se filiar no ECAD, você vai se filiar nas sociedades para elas cadastrarem as suas músicas no ECAD. Você não faz cadastro direto no ECAD. Quem alimenta o banco de dados do ECAD são as sociedades. Como que entra numa sociedade? Procura o contato, liga. Eu tô acostumando a fazer muito esse movimento aqui, ó. Quando alguém deixa uma mensagem no meu Instagram falando assim: faz 3 anos que eu tô na Abramos e ninguém resolve meu problema. Eu falo, já ligou lá? Vocês ficam muito passivos, esperando que a sociedade, que tem milhares de pessoas filiadas, liguem para você, para dizer, olha, você tem um dinheiro aqui. Eu já ouvi de grandes compositores, amigos meus, dizendo, mas ela que tem a obrigação mesmo de fazer isso. Gente, eu entendo quem tem esse pensamento, mas eu vou falar um negócio para vocês. Se alguma coisa estiver acontecendo errado na minha conta bancária, eu não vou ficar esperando meu banco me ligar, não. Eu vou ligar, viu? E por que é que vocês não agem dessa maneira quando se trata das sociedades? Você fica esperando a sociedade ligar. Só para dizer depois, tá vendo? Eles não entram em contato com a gente. Ixi, tem um negócio aqui no meu olho. Eles não entram em contato com a gente. Liga você, entendeu? Então, como entrar numa sociedade? Liga lá. Fala, eu quero saber como que eu me filio. Ô Israel De Luca, você não tem nenhum amigo compositor, intérprete que esteja afiliado para você perguntar para ele, quem que te atende? Me passa o WhatsApp. Hoje em dia as pessoas que atendem na sociedade, todas têm WhatsApp. Bruna, eu sou teu seguidor novo, como consigo e-mails de produtores e audições? Agroneto, com certeza comigo você não vai conseguir.
A galera que está aqui mais tempo sabe o que, que eu explico, né? Que não é assim que acontece, não. Tem que fazer um trabalho de formiguinha aí na sua região primeiro. Ó, o BC dá um suporte legal. Eu fui lá, me explicaram, ensinaram muita coisa, super educados, tá vendo? Ó, o Ronei Iglesias tá falando que foi lá no BC. Ó. Vocês podem ir lá na sociedade, entendeu? Lá no site do ECAD tem tanta coisa para vocês se informarem. Tem a lista de todas as sociedades para vocês irem pesquisando. BC, meu pai tem muita música, ele já faleceu, mas na época dele não existia editora. Como que eu faço com as obras dele? Eu posso editá-las, pois tem letra que alguns cantores raiz que gostariam de regravar. É... Elisandra, se essas músicas já foram gravadas, não tem editora, né? Você está falando. É... Deixa eu te explicar como que funciona no caso de falecimento de compositor. Quando o compositor falece, as músicas elas têm que entrar no espólio. E geralmente um herdeiro fica responsável por aquelas músicas. Vou te citar uma pessoa que você conhece que é da nossa região, Manuel de Barros. Manuel de Barros faleceu e deixou para uma das filhas todas as músicas e poemas para ela ser responsável por cuidar disso. Então, como isso está no inventário, entrou no testamento, abriu inventário, homologou o inventário e isso é dela oficialmente, ela pode fazer o que ela quiser com isso. No seu caso, eu não sei como que ficou, entendeu? Se não tem nada registrado disso, nunca foi gravado, ninguém nunca tomou conhecimento, talvez você vai ter que colocar no seu nome isso para você poder cuidar. Mas isso lembra que não é só seu se você tiver irmãos, isso é dos seus irmãos também, se isso não foi contabilizado no inventário. Então você vai ter que fazer um combinado com eles, negociar essas músicas e dizer para eles como que vai ser, caso você encaixe alguma delas. Que é um patrimônio, entende? Você está me entendendo, né? Então, se você tiver irmãos, não for filha única, você tem que conversar com eles a respeito disso. Um beijo pro meu amigo Rafa Augusto, que está aí na live. Pessoal, quero dizer para vocês que nos dias 25 e 26 de abril eu vou ter um evento em Goiânia chamado A Melhor Profissão do Mundo. É um evento com os meus alunos e convidados. Vou convidar muitos profissionais da música que vocês admiram para ir lá. Almoçar com a gente, passar o dia com a gente, palestrar. Vocês vão ver testemunhos de compositores iniciantes que fizeram as coisas, mudaram de vida e fizeram as coisas da maneira correta e conseguiram começar a viver de música em 2019, que foi o ano passado. E vocês vão conseguir receber insights de compositores como Rafael Augusto, Ricardo Ronel, Murilo Ruf, que vão estar lá presentes para falar sobre negociação de músicas. Vai estar meu amigo Vini Show, vai estar o Ivan Miyazato, vai estar o Willy Baldo, vai estar um monte de amigo meu aí que eu ainda nem convidei. Se estiver na live, eu vou convidar futuramente. Mas vão ser 2 dias de evento lá em Goiânia muito bacanas, tá? Quem quiser mais informações sobre o evento, manda uma mensagem box para mim, que eu falo, dias 25 e 26 em Goiânia, a melhor profissão do mundo, evento da Bruna Campos. Vai ser maravilhoso, você não pode perder. As sociedades podem fiscalizar o ECAD. Jonas, tudo que o ECAD faz, quem determina são as sociedades. Por exemplo, se o ECAD tem que ir lá numa determinada casa de show e cobrar de tal evento X%, toda essa sistemática, ela foi votada, colocada em votação e discutida pelas sociedades. O ECAD ele não decide nada sozinho. O ECAD ele só arrecada e distribui. Quem é que define as regras
para cobrança de direitos autorais são as sociedades. E se o ECAD fizer alguma coisa errada e tal, quem puxa a orelha são as sociedades. Então o ECAD ele não é, uma entidade livre para fazer o que ela quiser. Quem participa das assembleias, quem faz as votações de novas regras, tudo sociedades, tá? Boa pergunta, porque eu ia esquecer de falar disso. Então, além de representar vocês, as sociedades também são elas que votam as regras todas que o ECAD tem que aplicar. Não custa nada se associar, tá, gente? Se alguém cobrar de vocês para fazer filiação, vocês podem denunciar para a sociedade, tá? Não custa nada se filiar, é de graça. A única coisa que vocês podem ter que pagar é o programa do ISRC quando você estiver se filiando como produtor fonográfico. Algumas sociedades cobram pelo CIS-RC, mas cobrar filiação, nenhuma sociedade cobra filiação. Se você for procurado por alguma pessoa que eu trabalho em conjunto com a Socimpro e a Socimpro cobra R$50 para filiar, denuncia porque é mentira. Posso receber meus direitos autorais sem fazer parte de alguma sociedade? Depende. De execução pública, não. Quando sua música toca nos shows, nas rádios, não tem como, porque o ECAD ele capta tudo isso e recebe os valores e repassa para as sociedades das pessoas que têm que receber esse dinheiro. Então você tem que estar filiado na sociedade. Se por acaso tiver dinheiro seu, que o ECAD levantar que é seu, e você não tiver filiado em nenhuma sociedade, o dinheiro fica retido até você se filiar. Agora, outras receitas você consegue receber, como liberação, o digital você tem que receber via editora, algumas coisas não passam pelo ECAD. Qual a porcentagem da inadimplência em relação a músicas executadas em shows? Eu não tenho esse dado para você, Jurandir, mas de rádios, acredita-se que existam 7.000 rádios no Brasil e apenas 2.000 pagam ECAD. Existe alguma sociedade de confiança? Felipe, seja menos desconfiado. Todas as sociedades são de confiança até que se prove o contrário, tá? Quando elas não são de confiança, elas fazem alguma coisa que prejudica a gente, elas são punidas. Então, nós temos algumas sociedades aí que não existem mais por conta disso, algumas sociedades que ficaram temporariamente sem poder absorver novos titulares. Então, as sociedades existentes, as 7, são de confiança. Você tem que escolher de acordo com a indicação de algum colega seu aí, tá? Se a pessoa não morar no Brasil, ela tem como se filiar? Tem como se filiar. E agora o problema é como mandar esse dinheiro para fora do Brasil. As sociedades do Brasil, elas têm convênios com sociedades de fora do Brasil. Mas eu vou ser bem sincero para você, eu não vejo essa parceria funcionando muito bem, sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de receber direito autoral de música nacional que toca em outros países. Isso é uma pena. Alguém está perguntando aí fala sobre produtores. Eu fiz uma live, uma live sobre produtor artístico e produtor fonográfico, a diferença dos dois para vocês. Fiz 2. Eu fiz um cafezinho com a ABC na terça no Instagram, que já está lá no YouTube, disponível inteiro para assistir. E eu fiz um aulão também, tá? Amanhã, no YouTube, à noite, mais ou menos esse horário, a gente vai falar sobre versões. Eu falei sobre isso terça-feira passada, quando eu estava lá nos Estados Unidos,
Se você perdeu esse cafezinho com ABC sobre versões, amanhã à noite, lá no YouTube, no meu canal, nós vamos falar sobre versões. Se você tiver dúvidas aí, anota no papelzinho e acompanha ela comigo. Mas eu vou responder essa aqui, que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas eu quero perguntas sobre sociedades, tá? As pessoas que captaram áudio, fizeram mixagem e masterização da obra, se encaixam na categoria de produtores musicais na hora de registro do fonograma. Primeiro, Renato, que produtor musical nem entra no ISRC, tá? Não entra no fonograma. E segundo, que também não tem mixagem, não tem masterização e não tem captação, tá? Só tem um músico acompanhante que tocou o instrumento, arranjador, coro, o intérprete e a gravadora, tá? Falando na ordem de importância, o intérprete, a gravadora, o arranjador e os músicos executantes, quem tocou instrumentos. Não entra no ISRC mixagem, nem masterização e nem produção musical. Esses profissionais têm que cobrar pelo serviço. Eles não entram no ISRC. Eu fiz a live de produção musical, está lá no YouTube, Lan Jonas. Diferença de produtor musical e produtor fonográfico. Muito importante vocês saberem. O próximo cafezinho com ABC que nós vamos fazer pode ser sobre edição, pessoal. Eu estava segurando um pouquinho esse tema, mas a gente já falou, ó, nos cafezinhos de registro, a gente já falou de versões, a gente já falou de diferença de produtor fonográfico e produtor musical. Hoje nós estamos falando de sociedades. Eu estou indo nas dicas de vocês. Eu sempre peço para na última postagem minha no Instagram vocês colocarem sugestões de temas. E esses cafezinhos com ABC que eu tô fazendo aqui, depois eu deixo disponível por um dia, 24 horas, mas eles estão indo lá pro YouTube também, tá? Pra ficar eternamente lá disponível para vocês assistirem quando quiserem. Como faço para encontrar uma sociedade de confiança? Pergunta para os seus colegas. Onde é que você está afiliado, meu amigo querido? O que eles fazem por você? Eles te atendem bem? Eu deixo as lives gravadas no YouTube, tá? No canal da Bruna Campos. Aqui fica por 24 horas. Gente, eu não dou endereço de e-mail de produtor e de audição. Não acho que isso é o caminho para vocês serem gravados. Eu explico muito isso no meu curso, tá? Compositor profissional, que inclusive tá abrindo inscrição, tá? Tem que ficar de olho aqui no Instagram. Vai passar aí pela sua timeline em algum momento um vídeo. Vamos abrir turmas novas agora. Se você tiver amigo aí que tava querendo fazer o curso, nós vamos abrir uma turma nova agora. Para se filiar, acho que devemos pesquisar antes e olhar o atendimento. Ouvi um caso de um conhecido que depois que ele se filiou, que foi ver que o atendimento não era bom. Mas é normal isso. Você só pode ver que o atendimento não é bom depois de ser atendido. Nada errado quanto a isso. Você recomenda mais alguma? Eu recomendo a Socimpro, certo? Mas como eu sei que tem colegas meus de todas as sociedades aqui assistindo a live, eu recomendo que vocês peçam indicação para seus amigos. E vai testando, gente. Uma hora vocês vão achar a sociedade, vocês vão ficar por anos. Eu tô na Socimpro faz uma década. Nunca pensei em mudar. Todas as sociedades têm coisas ruins e coisas boas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que faz a sociedade boa somos nós. E o que faz a sociedade ruim somos nós também. Se você fica lá penando meses numa sociedade ruim, achando que a sociedade é ruim. Ixi, a internet começou a engasopar aqui. Que a sociedade é ruim, que o atendimento é ruim, a culpa é sua, a culpa é minha.
Porque a gente pode mudar a hora que quiser. Não está amarrado. Aí a gente não muda para ficar reclamando da sociedade. Quando a liberação de exclusividade vence, o artista pode cantar a música normalmente? Pode cantar normalmente, porque a exclusividade ela se refere ao período de gravação e não de cantar nos shows. Vou fazer uma live só sobre ISRC, tá? Vocês querem que a próxima live, o próximo cafezinho com a ABC seja sobre edição ou sobre ISRC? Escrevam aí. O podcast dessa semana, de quinta-feira, pessoal, vai falar sobre porcentagens nas músicas. Divisão de porcentagens. Não deixem de assistir. Eu nunca falei sobre isso em quase 5 anos de canal. Tão legal quanto eu falei no podcast de quinta agora, hein? Não deixem de assistir. A melhor profissão do mundo. Já estão inscritos lá? Já assinaram meu podcast? O podcast de Bruna Campos, a melhor profissão do mundo? Foi muito bom falar com vocês, tá? O Instagram vai me derrubar, mas Lucas está perguntando se é normal demorar para sair a filiação na Abramos. Lucas, liga lá na Abramos. Se estiver demorando, sempre que vocês acharem que tem alguma coisa errada, pessoal, liga na sociedade. Não fique esperando, não. Liga lá. Então eu vou deixar meus últimos recados aqui, ó. Amanhã tem aulão da ABC. O aulão da ABC vai ser sobre versões. Se você tem dúvidas sobre versões, você quer ser versionista, vou falar sobre isso no canal do YouTube à noite também, tá? Esse cafezinho com a ABC aqui que nós estamos fazendo vai ficar disponível aqui por 24 horas e depois vai lá pro YouTube também para você assistir quantas vezes quiser. Divulguem para os seus amigos. Escrevam para mim dizendo se vocês estão gostando, tá? Bom, como cada aulão tem mais pessoas assistindo, eu acho que vocês estão gostando, né? Cada aulão, cada cafezinho com a ABC. E o podcast de quinta, não percam, que eu acho que é o melhor dos 3, vai ser o terceiro que vai estar público, vai ser o melhor, sobre coisas